Nas prateleiras dos supermercados, entre ovos coloridos e coelhos de pelúcia, uma verdade sagrada foi silenciada. A Páscoa que conhecemos hoje pouco tem a ver com seu significado original, aquele que mudou o curso da história humana. Enquanto o mundo se entrega a celebrações vazias, o coração desta festa, o sacrifício do Cordeiro de Deus, foi cuidadosamente removido da consciência coletiva. Este não é um simples esquecimento cultural, mas uma tragédia espiritual. A primeira Páscoa, instituída por Deus no Egito, estabeleceu um princípio eterno: sem sangue não há perdão, sem sacrifício não há libertação. O Cordeiro imolado, cujo sangue salvou os primogênitos de Israel, apontava para o Cordeiro perfeito que um dia tiraria o pecado do mundo. A ironia é dolorosa. Enquanto a sociedade rejeita a mensagem da cruz por considerá-la violenta ou ultrapassada, continua buscando redenção em milhares de substitutos inúteis. Psicologias baratas, entretenimento vazio e filosofias humanistas tentam preencher o vazio que só o sangue de Cristo pode preencher. Mas nenhum chocolate, nenhum ritual e nenhuma religião podem fazer o que o Cordeiro de Deus já fez na cruz. Martinho Lutero, em seus escritos sobre liberdade cristã, alertou sobre o perigo de transformar as verdades divinas em meros rituais vazios. A fé, ele insistia, deve repousar não em símbolos, mas na substância que eles representam. Hoje, quando substituímos o cordeiro por coelhos, estamos fazendo exatamente o oposto, trocando a realidade por sua caricatura. O resultado deste apagamento histórico é uma geração que conhece os símbolos, mas não a substância, que celebra tradições, mas nunca experimentou transformação, que se alegra com presentes, mas não conhece o dom de Deus. Enquanto isso, a mensagem mais poderosa do universo, que libertou nações e transformou vidas, é sufocada sob camadas de comercialismo e ignorância espiritual. Naquela noite decisiva no Egito, quando o juízo de Deus estava prestes a passar por toda a terra, uma ordem específica ecoou nas casas dos israelitas: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Êxodo 12, versículo 7. Esta não era uma cerimônia vazia, mas uma questão de vida ou morte, onde o sangue aplicado faria diferença entre a proteção e o juízo. O detalhe do cordeiro sem defeito revela o padrão absoluto de Deus para o sacrifício. Enquanto os israelitas examinavam cuidadosamente seus cordeiros por 4 dias, Deus já visionava o cordeiro perfeito que viria séculos depois, imaculado não apenas fisicamente, mas moral e espiritamente. O sangue nas ombreiras não era magia, era obediência à palavra revelada, fé em ação que resultava em salvação. O contexto histórico desta primeira Páscoa mostra sua profundidade. Os egípcios adoravam diversos deuses, muitos representados por animais. Quando Deus ordenou o sacrifício de um cordeiro, animal sagrado para eles, estava demonstrando soberania sobre todo o panteão egípcio. Mais que isso, ao exigir que o sangue fosse publicamente colocado nas portas, transformava cada casa israelita em uma declaração: somente Jeová é Deus. A aplicação para nós é clara. Assim como os israelitas foram salvos não por seus méritos, mas pelo sangue aplicado por fé, nossa redenção também depende exclusivamente do sacrifício de Cristo. A fé que salvou naquela noite não era genérica, mas específica, crer que o sangue do Cordeiro seria suficiente para protegê-los do juízo. Hoje, a pergunta permanece: você está sob a proteção do sangue do Cordeiro de Deus? Quando João Batista viu Jesus aproximando-se no Rio Jordão, sua declaração ecoou como cumprimento de séculos de expectativa: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta não era uma metáfora casual, mas uma identificação teológica precisa que conectava o Antigo e o Novo Testamento. O mesmo Deus que exigirá sangue no Egito agora providenciava seu próprio Cordeiro, perfeito, eterno e suficiente. A escolha de Jesus para morrer durante a celebração da Páscoa não foi coincidência, mas cumprimento profético. Enquanto milhares de cordeiros eram sacrificados no templo em Jerusalém, o verdadeiro Cordeiro de Deus pendia em uma cruz do lado de fora dos muros da cidade. Os sacerdotes que realizavam os rituais pascais não perceberam que estavam testemunhando o sacrifício que tornaria todos os outros obsoletos. O plano da salvação revela uma justiça perfeita. O pecado exige pagamento, e Deus em sua santidade não poderia simplesmente ignorá-lo. Mas em seu amor, ele proveu o próprio meio de redenção. Cristo não veio abolir a lei, mas cumpri-la, não para negar a necessidade de sacrifício, mas para ser o sacrifício definitivo. O sistema de ofertas do Antigo Testamento, com seus repetidos sacrifícios,
mostrará claramente que sem derramamento de sangue não há remissão. Agora, em Cristo, esse princípio eterno encontrava seu cumprimento perfeito. A profundidade deste mistério nos confronta. O Criador do universo permitiu-se ser sacrificado como um cordeiro mudo. Aquele que instituíra o sistema sacrificial no Sinai agora cumpria seu próprio requisito. A justiça e a misericórdia, aparentemente irreconciliáveis, encontravam-se na cruz de maneira que nenhuma mente humana poderia ter concebido. Naquela noite que precedeu sua crucificação, Jesus reuniu seus discípulos para uma refeição que marcaria a história da redenção. Enquanto compartilhavam o pão e o vinho, palavras revolucionárias ecoaram na sala: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue." Naquele momento, o Cordeiro de Deus estava instituindo o memorial de seu próprio sacrifício, transformando para sempre o significado da Páscoa. A profundidade deste ato frequentemente nos escapa. Jesus não estava simplesmente realizando um ritual religioso, ele estava cumprindo séculos de profecia e expectativa. A antiga Páscoa, que celebrava a libertação física do Egito, dava lugar à nova Páscoa, que oferecia a libertação do pecado. O vinho, que antes representava o sangue dos cordeiros sacrificados, agora apontava para o sangue do próprio Filho de Deus, prestes a ser derramado. O contexto judaico desta ceia revela sua riqueza simbólica. Cada elemento do prato pascal ganhava novo significado em Cristo. O pão ázimo, que simbolizava a pressa do êxodo, agora representava seu corpo sem fermento do pecado. As ervas amargas, que lembravam a escravidão no Egito, apontavam para a amargura do pecado que ele carregaria. O vinho, memorial do sangue nos umbrais, tornava-se promessa do sangue que lavaria toda a culpa. Esta não era uma mera atualização da tradição, mas o estabelecimento de uma nova realidade espiritual. Enquanto a antiga aliança fora ratificada com sangue de animais, esta nova aliança seria selada com o sangue do próprio Deus encarnado. O sistema sacrificial que durará milênios encontrava seu cumprimento e término na pessoa de Jesus Cristo. No monte chamado Gólgota, enquanto Jerusalém se preparava para a Páscoa, o verdadeiro Cordeiro Pascal foi sacrificado. A cena era de profunda ironia divina. Os sacerdotes no templo imolavam cordeiros para a celebração, enquanto fora dos muros da cidade, o Cordeiro de Deus oferecia-se como sacrifício perfeito. Em Hebreus 9, versículo 12, lemos que Cristo entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, não por meio de sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue, tendo obtido redenção eterna. A cruz não foi um acidente histórico, mas o cumprimento meticuloso do plano divino. Cada detalhe, desde a hora da morte até o silêncio de Jesus diante de seus acusadores, cumpria o que estava escrito. O profeta Isaías havia predito: "Como um cordeiro foi levado ao matadouro", Isaías 53, versículo 7, e agora esta profecia se cumpria com impressionante precisão. O sangue que escorria do corpo dilacerado de Cristo não era apenas humano, era o sangue do próprio Filho de Deus, oferecido voluntariamente por amor. O significado deste sacrifício ultrapassa nossa compreensão. Na cruz, Cristo carregou não apenas a dor física, mas o peso do pecado de toda a humanidade. O grito "está consumado" ecoou não como derrota, mas como proclamação de vitória. A dívida estava paga, o preço da redenção totalmente satisfeito. Enquanto o sangue de cordeiros no templo cobria pecados temporariamente, o sangue de Cristo oferecia perdão eterno. Ao romper da aurora do terceiro dia, aconteceu o que nenhum discípulo ousara esperar. A pedra foi removida não para permitir que Jesus saísse, mas para que o mundo visse o túmulo vazio. A ressurreição não foi um simples milagre, mas o selo divino de aprovação sobre a obra consumada na cruz. Enquanto os líderes religiosos imaginavam ter silenciado para sempre o Filho de Deus, o Pai declarava ao universo que o sacrifício do Cordeiro havia sido aceito em plenitude. Este evento histórico transformou completamente o significado da Páscoa. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o que opera em todos os que creem. A ressurreição confirma que o sangue derramado na cruz não foi em vão, ele realmente tem poder para purificar, redimir e transformar. O túmulo vazio é a prova incontestável de que a morte foi vencida, o pecado foi derrotado e o inferno foi despojado de seu poder. A ironia é sublime. Os mesmos líderes que ordenaram a guarda do sepulcro tornaram-se, sem querer, testemunhas involuntárias da ressurreição. O selo romano quebrado e os soldados atordoados são provas não intencionais do maior evento da história humana.
Nenhum poder humano ou espiritual poderia manter no túmulo aquele que é a própria vida. Hoje, quando celebramos a Páscoa, não estamos apenas relembrando um fato histórico, mas proclamando uma realidade presente. O mesmo Cristo que venceu a morte continua vivo e atuante, oferecendo vida eterna a todos os que creem. Enquanto o mundo tenta apagar esta verdade, a mensagem da ressurreição permanece inabalável, não como mito ou lenda, mas como fundamento inegável da fé cristã. Diante desta verdade imutável, cada um de nós é confrontado com uma escolha inevitável. O mundo pode tentar apagar o significado da Páscoa, cobrindo-a com chocolates e tradições vazias, mas uma realidade permanece. O sangue do Cordeiro ainda tem poder para transformar vidas hoje. A mesma proteção que salvou os israelitas no Egito, a mesma redenção comprada no Calvário, está disponível para todos os que creem. Enquanto o comércio segue vendendo suas fantasias passageiras, o convite do Cordeiro continua ecoando através dos séculos. Ele não oferece doces temporários, mas perdão eterno, não promete ovos coloridos, mas uma vida transformada. A questão que fica é: você continuará seguindo a multidão em sua celebração superficial, ou se abrigará sob o sangue que realmente pode salvar? Se esta mensagem tocou seu coração, deixe registrado: Jesus é meu Salvador. Estas 3 simples palavras são mais que um comentário. São uma declaração de fé em meio a um mundo que tenta calar a verdade. Seja uma voz que lembra aos outros o real significado da Páscoa. E se você ainda não experimentou o poder transformador do sangue de Cristo, este é o momento. Assim como os israelitas tiveram que aplicar o sangue em suas portas, cada um de nós precisa tomar uma decisão pessoal. O Cordeiro já foi sacrificado, resta-nos apenas crer e receber. Que Deus abençoe todos os que guardam no coração o verdadeiro significado da Páscoa, e que o poder do sangue de Cristo continue transformando vidas até que Ele volte. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar.